Será que vai ter guerra então? Rússia, Ucrânia, o que está acontecendo nesse mundo? O que está acontecendo lá no Oceano Pacífico? Eita, nós, parece que o Oceano Pacífico não está tão pacífico assim, né? Nossa, Arnaldo, que piada horrível. Vamos lá então. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Atualidades e Geografia aqui no canal GeoAtual, o canal mais divertido, interessante, criativo e informativo desse YouTube, então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, quando nós estamos falando de Rússia, nós temos que pensar sobre as questões, principalmente de interferência política e militar, dentro desse âmbito mundial, dentro da geopolítica. Lembrando que a geopolítica ela vai estabelecer essa relação entre os países. E olha só, hein? Quando nós estamos falando de Ucrânia, principalmente daquele conflito, você viu só, né? Lá no aeroporto, onde teve aquele fechamento, onde nós tivemos tiroteio, nós tivemos várias pessoas sendo principalmente apavoradas. Existem manifestações acontecendo na Ucrânia e principalmente desfiles lá na Rússia ou até mesmo aquela brigada, aquele exército que tem feito investidas lá perto da Ucrânia justamente para você ter um maior controle. Nossa senhora, que bagunça! Mas controle do que, Arnaldo? A Ucrânia ela é muito estratégica para a Rússia. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar de um contexto de União Soviética. Por que a União Soviética, Arnaldo? Porque a União Soviética, ela tinha como a Ucrânia um território dela. E a partir da dissolução da União Soviética, a Ucrânia ela teve mais autonomia. Autonomia para quê? Lógico que os Estados Unidos estavam por trás disso. Os Estados Unidos têm um interesse muito grande na Ucrânia, por quê? Porque primeiro que está perto da Rússia e segundo que passa gasodutos da Rússia lá na Ucrânia. E olha só, lógico, em direção à Europa. E isso vai gerar uma bolha, uma bola de neve tão grande que vai acabar acarretando em questões separatistas dentro da Rússia. Então nós temos esse contexto de União Soviética, onde vai ter uma questão separatista em vários países ao redor da Rússia, nas bordas, e aí, consequentemente, a Ucrânia, como um desses países, também vai ter questão separatista. Qual foi esse? O primeiro deles foi a da Crimeia. Lembra que aconteceu em 2014? Não se lembra? Tudo bem, agora sim você já está integrado a esse conteúdo. Por quê? Lembra que a Rússia levou muitos soldados para lá e os soldados eles ocuparam essa província, acabaram anexando a Crimeia de volta ao seu território, a Crimeia para a Ucrânia como uma aproximação na União Soviética, só que a partir do tempo, conforme a Ucrânia ela já não tinha uma aproximação tão grande assim com a Rússia, o que o Putin fez? Colocou vários soldados lá na Crimeia e falou, esse território é meu por direito. Lógico que a população também fez sim uma grande influência, lá nós tínhamos muitos russos inclusive. Falando em russos, você sabia que na época da União Soviética, os russos eles tiveram como estratégia ocupar boa parte dos países da União Soviética para poder anexar esses países, para ter a maioria da população e poder ter direito ao voto e principalmente a ter poder dentro desses países? Não sabia disso? Bom, que bom que agora você está assistindo esse canal, então não se esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever aqui no canal para você saber de outras informações que vão cair para o seu vestibular. Beleza? Por que a Crimeia é tão importante para a Rússia? A Crimeia ela tem uma conexão muito grande com o mar, principalmente para dar acesso ao Oceano Índico para a Rússia. São mares quentes. Por quê? Porque a Rússia ela pode sair para o Oceano Pacífico, só que lá na saída do Oceano Pacífico é tudo congelado. Então, para onde que a Rússia poderia acessar o mar? Ali pela Crimeia. Ou seja, a Crimeia é muito importante não só como uma forma simbólica, mas também para dar acesso a mares e águas quentes para a Rússia. Com certeza isso vai cair no seu vestibular, porque embora que a questão da Crimeia tenha acontecido em 2014, o vestibular ele pode trazer esse recuo histórico para você e falar, e aí, por que a Crimeia ela foi anexada pela Rússia de volta? Qual é o fator natural que a Crimeia tem que agrada a Rússia? E aí você vai falar que ela dá acesso a mares quentes, a águas quentes, beleza? Então quando teve o plebiscito, onde a população ela podia votar se ela queria se anexar à Rússia, também teve na Ucrânia esse plebiscito para ver se a população ucraniana queria se anexar à Rússia. E por muito pouco mesmo, quase que a Ucrânia foi anexada à Rússia.
A parte leste da Ucrânia ela foi a favor da anexação à Rússia. Já a parte oeste ela foi contrária a essa anexação. Só que por muito pouco mesmo, em que a Ucrânia não fez parte da Rússia em 2014. Agora a Rússia volta a fazer essas investidas para tentar anexar a Ucrânia, para incentivar esse povo russo e para os descendentes e até para a população ucraniana a realizar essa anexação. Ou seja, o território russo, embora que ele seja enorme, a Rússia ainda está tentando aumentar ainda mais o seu tamanho de país, seu tamanho territorial, assim como os Estados Unidos também fazem. Então essas duas grandes potências, elas têm cada vez mais querendo aumentar o seu poderio, aumentar o seu território. Ei, não se esqueça que o que tem acontecido? Ah, o Joe Biden é super paz e amor? Não. Ele é menos pior que o Trump? Sim. Só que o que acontece? O Biden, ele já deixou muito claro para a Rússia que não tem problema. O que a Rússia fizer, os Estados Unidos vão responder. A tensão no mundo está muito grande. Principalmente se acontece, então, essa guerra entre Rússia e Estados Unidos, imagina a caquinha. Olha como eu sou uma pessoa boa. Não falo palavras. Então, olha só. Veja você que nós já estamos num contexto de pandemia e ainda a Rússia e os Estados Unidos entrando em conflito. Só faltava a China e a Coreia do Norte também querer entrar nessa treta, né? Já pensou que bagunça? Embora que a China e os Estados Unidos estão guerreando, digamos assim, mas economicamente falando. Já a Rússia ela vai querer militarmente. E olha só toda essa bagunça, tudo que vai acontecer. Então, tem essa polarização política muito grande entre esses países. Olha só, então, principalmente, nós temos que lembrar que a Rússia ela tem um poderio bélico muito importante. Já a China ela tem um poderio econômico muito grande. Lógico, os Estados Unidos vai querer interferir no mundo inteiro, e não estou aqui defendendo se um ou outro lado está correto, mas sim que isso é uma questão humanitária muito séria. A ONU está de olho nisso, vários países estão de olho nisso e estão espertos, falando, opa, peraí, eu preciso ver se isso vai dar bom ou se isso não vai dar bom. Até porque, é o que eu tinha falado, a Rússia exporta gás natural para a Europa. A Rússia exportando esse gás natural, ali a Ucrânia, claro que é de interesse da Rússia. Por quê? Porque se os Estados Unidos acabam controlando esse gasoduto e essas áreas, ele pode taxar o gasoduto da Rússia. Além disso, vai que os Estados Unidos eles acabem fazendo alguma questão para impedir com que haja essa exportação do gasoduto da Rússia para a Europa. Até porque a Rússia fica vira e mexe folgando com a Europa, principalmente no inverno. Por quê? E é por isso que agora os Estados Unidos está folgando um pouco mais com a Rússia. Porque até então, quando era inverno, a Europa ela é muito dependente desse gasoduto. Por quê? Do gás natural, né? Não se esqueça que se você não sabe qual é a diferença de GLP e gás natural, tem um vídeo no canal aqui no YouTube. E eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Então, o que acontece? Quando nós temos esse gasoduto sendo levado para a Europa, esse gás natural sendo levado para a Europa, nós vamos ter as casas sendo aquecidas por esse gás natural. Mas para que serve essa gás? Só para cozinhar? Não, mas sim para aquecer essas casas, para a população europeia não morrer de frio. E é por isso que a Rússia acaba pesando muito no inverno. Porque se a Europa não aceitar as imposições da Rússia, o que vai acontecer? A Rússia corta o gás natural e a Europa morre congelada. Mas agora no verão o jogo inverte, então é por isso que os Estados Unidos vai pesar bastante agora nessa fase do verão. Beleza? Então, lógico, esse fator natural, ele não colabora com a Rússia nesse exato momento. Por quê? Porque enquanto aqui no Brasil nós estamos entrando no outono e inverno, lá no hemisfério norte está acontecendo o quê? Está mudando a estação, está indo de primavera para verão. Tranquilo? Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e suas amigas para que eles e elas tenham acesso a esse conteúdo e possam passar no vestibular também. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Tchau, tchau.